Beleza. Pessoal, então, essa nossa aula, né, onde nós iniciamos o nosso quarto POAD, porém, hoje eu vou fazer a correção das atividades que nós trabalhamos, que vocês me entregaram para nota. Então, eu vou estar fazendo aqui a correção do terceiro POAD, que é a relação dos conjuntos, né, se ele está contido, não está contido. Então, aqui eu já coloquei quem são os conjuntos A, B, C e D, e nós já estamos analisando a relação entre eles. No item A, ele afirma para nós que o conjunto B está contido em D. Mas para que isso seja verdadeiro, todos os elementos do conjunto B devem pertencer ao conjunto D. Então, eu vou analisar o conjunto B e o conjunto D. Tem um? Tem um. Tem dois? Não tem dois. Então, se faltar um elemento, indica que o conjunto B não é subconjunto de D. Portanto, ele não pode estar contido. Logo, é uma sentença falsa. Assim como para o item B, que agora vai analisar o A e o B. Então, agora eu estou analisando o conjunto A e o conjunto B. A relação é a mesma. O A está contido em B, ou seja, todos os elementos que pertencem ao conjunto A também têm que pertencer ao conjunto B. Só assim o conjunto A vai ser sub de B. Então, vamos analisar. Tem 2 no B? Tem. Tem 3 no B? Não. Faltou um elemento, então a sentença ela é falsa, ok? A mesma situação, vamos pensar agora aqui no item C. Ele agora está fazendo uma negativa, né? Ele está negando. Ele diz que o A não está contido em C. Ou seja, existem elementos que pertencem ao conjunto A que não vão pertencer ao conjunto C. Analisando agora aqui, entre o A e o C. Existe algum elemento de A que não pertence a C. É isso que a nossa sentença afirma. Mas ela é verdadeira? Então, vamos lá. Analisando o conjunto A. Ele é o 2. Tem 2? Tem. Ele é o 3. Tem 3? Tem. Opa! Todos os elementos do conjunto A também estão no conjunto C. Então, eu posso afirmar que o conjunto A está contido no conjunto C. Mas a negativa aqui, ela implica que essa sentença, então, ela é falsa, tá? Na correção que eu observei, muitos alunos erraram essa relaçãozinha B aqui, a F, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a leitura da sentença que eu faço na hora de analisar, tá bom? E depois, tem um outro jeito também da gente pensar nessa relação envolvendo os conjuntos, que é através do diagrama, tá bem? Aqui ele afirma para nós o seguinte. Agora, cuidado. Quando eu falo está contido, eu relaciono o sub com o conjunto maior. Quando eu falo contém, eu relaciono o conjunto maior com o sub, tá? É a relação que existe do parte para o todo, aqui é o todo para parte, tá bom? Então, é como se o conjunto A ele fosse menor que o conjunto D, porque é o conjunto D que contém. Eu contenho essa informação, tá? Então, quando eu leio essa frase, eu tenho que pensar, o conjunto D contém o conjunto A. Significa que todos os elementos de A devem pertencer ao conjunto D. Então, analisando aqui, ó, o A e o D. 2, tem 2? Não, não tem. Então, o conjunto D não contém. Então, essa sentença aqui, ela é falsa, tá bom? Na prática, o conjunto D não contém o conjunto A. O A não é sub de D, certo? A negativa, C não contém o conjunto B. C não contém o conjunto B, ou seja, existem elementos do conjunto B que não pertencem ao conjunto C. É o que essa sentença afirma, mas é isso que a gente tem que confrontar. Então, analisando, o conjunto C, ele é 1, 2, 3, 4. E o conjunto B? Ele é 1 e 2. Opa, mas tem um aqui, tem um aqui. Tem dois aqui, tem dois aqui.
Então, de fato, o conjunto C contém o conjunto B, e aqui ele está negando isso. Então, também é uma sentença falsa, ok? E por último, ele fala que o conjunto C é igual ao conjunto D. Dois conjuntos são iguais, C e somente C. Os elementos que pertencem ao conjunto A, o conjunto C, são os mesmos que pertencem ao conjunto D, nem mais nem menos. Conjunto C, 1, 2, 3, 4. Conjunto D, 1, 3, 4. Não está faltando 2 aqui? Então, esses dois conjuntos não são iguais. Portanto, também é uma sentença falsa. Para o nosso primeiro exercício, todas as respostas são falsas. Mas mais importante que isso, pessoal, é que assim, tem que ficar claro quando é que eu estou utilizando essa relação e como eu faço essa leitura. É importante olhar para cada um dos conjuntos e os seus elementos. E uma outra forma da gente pensar nisso é quando a gente trabalha com o diagrama. Quando eu trabalho com o conjunto A, eu tenho o diagrama 2 e 3. Considerando o conjunto B, ele é 1 e 2. Ele só tem um elemento em comum. Ó, eu poderia fazer isso aqui. O azul é o conjunto B. Então, quais são os elementos do conjunto B? 1 e 2. Quais são os elementos do conjunto A? 2 e 3. Então, vocês percebem que fica um elemento para fora aqui, fica um elemento para fora ali. Existe um elemento só que é comum, que é o 2, tá? Então, é importante a gente observar. O conjunto A não está contido no conjunto B. O conjunto B não contém o conjunto A, tá bom? Então, quando a gente observa essa relação, no visual, isso daqui já me dá essa resposta, é uma sentença falsa, tá? No B, no item B, a gente também pode pensar da mesma forma, utilizando aí o diagrama. O conjunto A, ele é o 2 e o 3. E o conjunto B, ele é 1 e 2. Eu já fiz esse daqui, né? Vou fazer o outro. Vou fazer a relação do B e C. B e D. Então, o B, ele é 1 e 2. E o conjunto D, ele é 1, 3 e 4. Então, ele vai pegar só isso aqui, ó. 1, 3 e 4. Então, é importante a gente olhar que esse balão que a gente determinou aqui é o que nós chamamos de diagrama de Venn, tá? Então, a curva fechada do conjunto B compreende apenas os elementos 1 e 2. A curva fechada do conjunto D já tem o 1, 3 e o 4. Então, é importante a gente observar o contorno da linha e quais os elementos que fazem parte da região interna desse conjunto aqui, tá? Vejam que o 2, ele fica de fora, assim como o 3 e o 4 também ficam de fora. Então, nenhum nem outro contém, perfeito? Uma das ideias da gente pensar na resolução de problemas que envolvem conjuntos é justamente a aplicação do diagrama de Venn, tá? E é o que a gente vai explorar bastante também na utilização aí no desenvolvimento de problemas, no estudo de problemas, tá bom? Então, eu vou encerrar essa gravação para eu já passar o segundo exercício para eu fazer a correção, ok? Então, só para não ficar o vídeo muito pesado.